Olá, saudações, boas-vindas mais uma vez ao nosso Evangelho no Lar, aqui do Educandário Leon Denis. Obrigado pela sua companhia, pela sua energia. Eu sou o Douglas, tarifeiro da casa, com um novo layout, sim, já nos preparos aí para o Natal, E também, de volta aqui nesse cenário maravilhoso que é a nossa sede física do nosso Educandário Leon Denis aqui em Tijucas, Tô fazendo o nosso evangelho de volta aqui. Chegamos a setembro, esse mês onde a gente tem o Setembro Amarelo, onde a gente volta as nossas atenções, para situações emocionais importantes em qualquer mês, importantes sempre. Mas, claro, com um foco agora para que a gente possa espalhar, semear isso durante todo o ano. E aí eu deixo, a reflexão aqui. Você está fazendo o bem a si mesmo? Você está reservando, fazendo aí a sua gestão do tempo que é tão necessária para que você tire um tempo só para você e cuide de você? Cuide dos seus pensamentos, cuide dos seus sentimentos, das suas emoções. Isso é imprescindível, gente. E é uma coisa que com muita facilidade a gente não dá prioridade, vai empurrando com a barriga, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois e vira uma bola de neve. E acredite, é tão essencial quanto cuidar da nossa saúde física. Saúde mental é essencial. Muitas vezes, coisas que nos acontecem fisicamente são apenas sintomas, são apenas reflexos de algo que não está bem no nosso emocional. Então, que fique de alerta para a gente fazer essa gestão de tempo e realmente tirar, não é nem tirar, é colocar, porque a gente só ganha fazendo isso, esse tempo para nos fazer bem, tá? E nossos recados aqui de praxe antes de começar, lembrando da nossa aguinha que vai ser fluidificada pelos nossos amigos da espiritualidade ao final aqui desse evangelho. Hoje estou com a minha garrafinha, mas lembro sempre, pode ser aí na sua garrafinha, no seu copo, na sua jarra, no que você quiser, tá? O importante é ter. Se você não tem, dá um pause, pega lá e depois retoma aqui o nosso vídeo, tá bom? Para começar, é claro, vamos à nossa prece inicial. Te convido então a relaxar, a amenizar essa respiração e se deixar ouvir aquilo que vem de dentro de você. O que você está precisando falar, o que você está precisando que lhe escutem, o que você está precisando expressar. Pense nisso, trabalhe nisso e separe um momento para que isso aconteça. Algo tão importante também para o nosso relacionamento, para a nossa evolução. E colocando essa situação nas mãos dessa espiritualidade amiga que nos acompanha hoje nesse evangelho, também aproveitamos para agradecer por esse momento, por essas energias tão incríveis e colocamos de fato essa situação que precisamos expressar, além de tantas outras, no colo desse Deus maravilhoso e nos braços dessa espiritualidade, para que cuide, para que leve e nos auxilie a encontrar a solução, a desdobrar o que precisa acontecer, com todo carinho, com todo amor e com toda atenção. Que assim seja.
iniciando então os nossos trabalhos, porque às vezes só nos resta, né, orar profundamente, fazer uma prece de coração e acreditar que o melhor é o que vai acontecer. Para a nossa leitura de hoje, gente, eu tenho aqui, né, como eu sempre faço, abro ao acaso antes de começar o nosso vídeo. Caiu aqui o nosso capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Difícil, né? Então, capítulo 12 do nosso Evangelho, Amai os vossos inimigos. E a gente vai lá no item 11, o duelo, ok? E vou ler, né, esse item 11 aqui hoje para a gente conversar, para a gente refletir, para ver o que a gente, né, precisa aprender através disso. Vamos lá? Então, só retomando, né, só lembrando, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 11, o duelo, para você que quiser acompanhar através aí do seu livro também, tá? Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e, por isso, não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos do homem. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, alhures sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado, segundo houverdes perdoado vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Eu vou continuar mais um trechinho aqui do item 12, tá? O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas, incontestavelmente, é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras: tornai a pôr vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá pela espada? Com estas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo
e colérico, bramindo a primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue? Mas que ele trema, porque sempre no fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar a minha honra, dirás a essa voz. Ela, porém, responderá: Quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensaste em salvá-la diante de Deus. Pobre louco! Quanto sangue pediria ao Cristo, pois por todos os ultrajes que recebeu, não somente o feristes com o espinho e a lança, não somente o pregastes num madeiro infamante, mas ainda, no meio da sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Que reparação depois de tantos ultrajes pediu-vos? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Ó, como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Gente, complicado demais, né? Complicado demais. Isso é quase que inconcebível no nosso mundo. Pois se eu faço isso, né? Se eu perdoo alguém que me fez uma injúria, se eu deixo pra lá, digamos assim, eu tô sendo frouxo, né? Eu tô sendo covarde, eu não tenho coragem para enfrentar. Só que vejam bem, é como diz aqui, né? O que eu tenho que enfrentar são as ofensas, né? Que eu tenho que passar naquele filtro, ver realmente o que eu posso levar para o meu caminho e lembrar sempre, né? Gente, quem fala muitas vezes, isso, maioria das situações, quando alguém nos vem com uma injúria, a pessoa não está falando de você, ela está falando dela mesma. Ah, não, Douglas, mas ela não é isso. É o modo como a gente fala, ela está falando dela mesma, mas ela está falando do modo como ela vê você, do modo como ela percebe você. E isso, a gente tem que parar de ficar batalhando para mudar essa imagem que a gente cria nas pessoas. Porque a gente é feito de julgamentos, de uma sucessão de julgamentos que a gente faz do outro. E aí tem coisas simplesmente que a gente não tem que lutar para consertar. Porque a gente conserta aquilo que quebrou. Isso não está quebrado, isso não está errado. É a percepção da pessoa. E aí então você vai rodar a cada um que você conheceu para tentar conferir se é a imagem ideal. Então, gente, assim, para mim é muito, muito riquíssimo quando ele fala que a pessoa está se acovardando porque ela não quer enfrentar a ofensa. E às vezes a ofensa é algo que a gente precisa ouvir. Ofensa é o nosso ponto de vista sobre aquilo. É a maneira como a gente recebe, porque a gente está ali fechado numa opinião, está fechado para refletir, está fechado para se autoconhecer, está fechado para pensar sobre a gente mesmo e a gente simplesmente não quer aceitar. Então, tudo pode virar uma ofensa. Se eu te chamar de lindo, pode virar uma ofensa. Né? Quando, na verdade, é a maneira como a gente recebe aquilo. Então, é o outro falando de si mesmo, do seu ponto de vista, e eu não querendo ver a mim mesmo, sabe? E aqui, cadê? Deixa eu pegar aqui de volta o trecho também, que é super interessante, né? Lembrai-vos que vos será perdoado segundo houverdes perdoado a vós mesmos. Gente, e a nossa consciência, né? A questão do livre-arbítrio. E quando a gente tem a plena certeza de que eu estou fazendo para mim mesmo, isso é muito mais complicado do que eu perdoar um inimigo. Às vezes, na maioria das vezes, eu sou o meu próprio inimigo. Eu é que não quero me perdoar, eu é que não quero fazer, eu sou o meu maior obstáculo. Só que é ruim pensar isso, né? É doloroso pensar isso. Por quê? Porque, sendo assim, eu é que tenho a solução, né? Eu é que tenho a resolução, eu é que tenho a maneira de como resolver. E olha só, depende só de mim.
Gente, é muito complicado, porque enquanto depende dos outros, enquanto eu posso jogar para os outros, enquanto eu posso pôr a culpa nos outros, é tudo mais tranquilo, né? Porque daí eu tô me passando pelo melhor, eu tô me passando realmente, nossa, como eu sou bom, mas é o outro que não me deixa, é o outro que não quer, e assim não. Quando assim, ó, é eu comigo mesmo, poxa, como é doloroso. E aí, como né, a gente sempre comenta aqui, que é praticamente um guia da nossa existência de como viver os nossos dias, essa obra do Evangelho, então diz aqui, né, que o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado enquanto um ser humano ainda derramar o sangue de outro ser humano. E parece, né, que quanto mais a gente avança, eu digo na questão do tempo, estamos aí em pleno ano de 2022 e olha quantos conflitos estão acontecendo, gente. Quanta guerra está acontecendo por questão de poder, por questão de orgulho, por questão de coisas materiais, de posse, para dizer que esse espaço aqui é meu, ou esse espaço tem que fazer o que eu mandar. Então isso é não aceitar a ofensa, né? Isso é não aceitar a ofensa, isso é não querer refletir. Isso não é não querer olhar para dentro de mim mesmo e ver, opa, será? Então, é uma forma, né? Hoje em dia, a gente tem vários duelos contemporâneos, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, obviamente, né? Enfim, não só quando a gente fala realmente de uma guerra, como eu estou acabando de citar, mas entre a nossa família, né? No nosso trabalho. Pense em todos os duelos que a gente acaba travando, né? Que não tem uma gota de sangue às vezes, ok? Mas emocionalmente, gente, psicologicamente, olha só quanta coisa a gente está destruindo, quanta coisa a gente está perdendo. Já parou para pensar? Né? Por isso que é indispensável perdoar o vosso inimigo, começando por perdoar a gente mesmo, né? E enquanto, então, né, repito, parece que quanto mais a gente avança nessa parte, mais a gente regride. Infelizmente. Eu termino por aqui a nossa reflexão, mas lembro, né? Você aí pode continuar tranquilamente, tá bom? E vamos finalizar? Vamos deixar aqui a nossa prece final e a fluidificação então das nossas águas e mais esse evangelho do nosso educandário Leon Denis. Vamos colocar a nossa mente em silêncio para ouvir mais uma vez esse interior e deixar com que essa barreira que eu tenho em mim caia, deixar com que essa proteção contra até mesmo as coisas boas seja destruída e atrair o bem, pensar no bem e refletir mais uma vez como eu estou me fazendo bem, como eu estou fazendo bem ao outro, sem pensar em ações magnânimas de grandiosidade colossal, mas pensando no mínimo, planejando o mínimo e executando, materializando esse mínimo. Que a nossa mente receba as energias necessárias para isso e a motivação também necessária para que tudo aconteça, a fim de nos auxiliar nessas e em outras questões. As nossas águas fluidificam-se com todo esse poder que a espiritualidade nos fornece nesse momento, colocando nos nossos recipientes, para que tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nos falta, aquilo que precisamos, esteja em nós, desperte em nós e seja multiplicado. Gratidão por essa presença tão renovadora e por mais esse momento tão indispensável em nossa existência. Que assim seja.
E não pode faltar, é claro, o nosso brinde. De garrafinha mesmo, né? E eu agradeço a você aqui com a gente mais esse Evangelho no Lar do nosso educandário. Obrigado mesmo de coração. Tenha um ótimo período até o nosso próximo. Um abraço e até lá.